Olá pessoal, sou o professor Cleber Cunha e hoje nós vamos aí trabalhar o nosso segundo episódio de dicas de estudos para o MPU. Para vocês que viram aí o primeiro episódio, agradeço aí o feedback que nós tivemos aí nas redes sociais, tivemos bastante comentários, etc. Agradeço bastante para você que não assistiu, o nosso primeiro episódio foi bastante relevante, recomendo que você assista. Nós lá no primeiro episódio falamos um pouquinho sobre a organização do Ministério Público da União e para você que vai prestar o concurso de técnico ou analista do MPU, é importantíssimo que você saiba um pouco mais sobre a organização do Ministério Público, como se organiza o Ministério Público. E lá naquele nosso primeiro episódio nós falamos um pouco disso. Hoje, nós vamos tratar de um tema bastante recorrente e que muitas pessoas têm me perguntado. A pergunta é a seguinte, olha só, estudo para técnico ou para analista? Esta é a pergunta que sempre me fazem. Geralmente, pessoas formadas aí na área jurídica vêm e me perguntam, olha, eu quero estudar para analista, mas eu acho um pouco difícil, acho um pouco mais difícil, estudo para técnico, para analista, enfim. Primeira coisa que você precisa ter em mente, vamos conhecer o edital, vamos conhecer quais são as atribuições destes cargos. Vejam só, o edital de 2013, ele disse o seguinte acerca das atribuições do técnico administrativo. Ao técnico administrativo compete auxiliar na prática de atos em processos judiciais e na instrução e acompanhamento de processos administrativos e procedimentos extrajudiciais. Olha só, pessoal, nesta primeira parte, as atribuições aqui estão tratando de atribuições voltadas para o técnico que trabalha em gabinete, aquele técnico que vai auxiliar na atividade fim, o técnico que estará lotado juntamente com o Procurador da República, com o Procurador Regional da República, etc. Continuando aí, desempenhar atividades de apoio técnico-administrativo, auxiliar na elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos, auxiliar na fiscalização, instrução e acompanhamento de contratos e convênios, auxiliar nas atividades de compras e de contratação de bens e serviços, controlar dados e informações cadastrais, emitir certidões, declarações e atestados, expedir ou anexar documentos e correspondências oficiais, organizar eventos, ações e atividades institucionais, preparar malotes, publicar documentos oficiais, realizar atividades de gestão de bens materiais e patrimoniais, realizar diligências, realizar serviços técnicos especializados e analisar a conformidade documental. Vejam só, pessoal, estas foram as atribuições do técnico descritas no edital de 2013. De 2013 em diante, nós tivemos uma alteração com relação às atribuições do técnico administrativo. E quais foram estas alterações que foram feitas lá em 2015? Ou seja, são posteriores ao edital de 2013 e anteriores ao concurso que se avizinha. Veja só. Nós tínhamos o cargo de técnico em orçamento e este cargo ele foi extinto e parte das atribuições do técnico em orçamento foram anexadas, aderidas aqui ao técnico administrativo. São estas partes aqui que estão em negrito. O restante continuou tudo igual. Olha só. Acompanhe comigo a parte que está em negrito. Na parte que está em negrito, então, podemos ver aí, Ao técnico administrativo compete realizar atividades, estudos e pesquisas e levantamentos de dados inerentes à área de orçamento e finanças. Vejam só, foi acrescentado aqui orçamento e finanças. Acompanhar as conformidades dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal. Olha aqui, orçamento, financeiro e patrimonial. Auxiliar na fiscalização dos atos relativos a licitações, gestão de pessoas, orçamento e finanças. Vejam só, pessoal, essa é uma alteração importantíssima. Para você que está pensando se eu presto técnico ou analista, você já tem que começar a pensar o seguinte, que há um histórico com relação ao concurso de técnico. O concurso de 2006, ele foi um concurso estritamente jurídico. Nós selecionamos técnicos estritamente voltados para a área jurídica. Todas as disciplinas, todas as matérias que caíram para técnico no concurso de 2006 foram matérias jurídicas, matérias voltadas para a área jurídica. Em 2010, nós tivemos uma inovação, que foi a seguinte: mudamos as atribuições do técnico para aquilo que ele efetivamente deve cumprir, matérias administrativas. Isso se repetiu no concurso de 2013 e possivelmente se repetirá agora no próximo concurso, no concurso que se avizinha. Porém, nós teremos essas alteraçõezinhas aí,
orçamento e finanças. Então, você que está estudando para o técnico, atenção, pode ser que lá naquela parte, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho na parte de administração, pode ser que seja que a gente puxe um pouquinho, que o CESP puxe um pouquinho mais para esta parte aqui do orçamento e finanças. Então, cuidado, principalmente nós que somos da área jurídica, muitas vezes nós não estudamos esta parte de orçamento e finanças. Então, atenção. Outro ponto importante com relação ao técnico administrativo. Como eu disse, nós temos um histórico, certo? Até 2006, nós selecionávamos técnicos voltados totalmente para a área jurídica. A partir de então, nós passamos a selecionar técnicos voltados muito mais para a área administrativa. O que significa isso? Que, além de ficar atento a esta parte de orçamento e finanças, você tem que se atentar ao seguinte, que este próximo edital também, ele pode... A prova, na verdade, né? Ela pode te cobrar um pouquinho mais da área jurídica. Por quê? Porque hoje é um pleito dos procuradores que venham técnicos, mais técnicos, que compreendam mais da área jurídica. Por quê? Porque hoje nós já tivemos 2 concursos com técnicos estritamente administrativos, porque você, técnico, poderá trabalhar tanto na área administrativa quanto lotado em gabinete, e neste momento está em falta técnicos que efetivamente sejam mais voltados para a área jurídica. Então pode ser que a sua prova também puxe um pouquinho mais aí na área jurídica. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí agora sobre a carreira de analista. Quais são as atribuições do analista? Vejam só, vamos lá para o próximo slide. Ao analista compete planejar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas à análise de processos judiciais e administrativos e de procedimentos extrajudiciais, produzindo os documentos pertinentes, elaborar minutas de petições, denúncias, recursos, acordos judiciais e extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta, decisões, despachos, pareceres, notas técnicas, notificações, votos e atos congêneres, receber, analisar, acompanhar e dar andamento a processos e outros documentos, auxiliar na instrução de inquéritos civis e analisar inquéritos policiais, proceder ao controle de prazos prescricionais, proceder à oitiva de vítimas e testemunhas, reduzindo a termos suas declarações, realizar análise prévia e triagem de representações, denúncias, processos e procedimentos, realizar atividades de pesquisa, seleção e indexação de legislação, doutrina e jurisprudência, acompanhar a atualização legislativa, observar os prazos processuais e de conclusão de investigações e acompanhar a tramitação de processos judiciais e administrativos e de procedimentos extrajudiciais. Vejam só, estas, né, são as atribuições do analista, ou seja, nós analistas, né, eu que sou analista, nós fazemos basicamente toda a parte da área fim do Ministério Público. Então, nós somos responsáveis por minutar todas as peças processuais que o nosso chefe, o procurador, irá ali atuar, nos processos em que ele irá atuar. Cabe a nós, então, minutarmos todas essas peças judiciais. Bom, beleza, vamos falar um pouquinho sobre o edital de 2013. Então vamos fazer uma análise, até para que você possa decidir, olha professor, estudo, que é o tema do nosso episódio inclusive, né? Estudo para técnico ou para analista? Vamos ver as diferenças, né? Quais são as disciplinas que caem para técnico? Quais caem para analista? Vamos lá, ó. Olhando aqui, nós podemos ver o seguinte, que pelo último edital, tá? De acordo com o último edital, em língua portuguesa... Bom, primeiro, no primeiro bloco nós tivemos 50 questões. Foi um total de 120 questões, certo? Total de 120 questões e no primeiro bloco nós tivemos 50 questões. Destas 50 questões, para técnico, 20 eram de língua portuguesa. 20. Para analista, 28 de língua portuguesa. Óbvio, né, pessoal? Se nós, analistas, vamos minutar peças processuais, nós precisamos... compreender bem a língua portuguesa, dominar a língua portuguesa, porque nós vamos fazer o que? A peça processual que estará encartada lá no processo, beleza? Noções de informática. Pessoal, atenção com noções de informática, importantíssimo. Olha só, para o técnico, nós temos somente 6 questões, mas o conteúdo é extremamente extenso. Para o analista, 10 questões, são 10 questões. Conteúdo extremamente extenso. É um conteúdo grande, então atenção para a informática, não percam questões de informática. Legislação aplicada ao MPU. 10 para o técnico, 12 para o analista. Também aqui para o analista um pouquinho mais. E por que para o analista um pouquinho mais de língua portuguesa, um pouquinho mais de informática e um pouquinho mais de legislação do MPU?
Porque olha só, para nós analistas, não caiu ética e não caiu raciocínio lógico. O que caiu para o técnico. Então, veja só, se você pretende estudar para os dois, aqui no bloco básico, você terá que, então, que estudar somente a mais ética e raciocínio lógico. Os demais, dá até para você estudar para os dois, né? Dependendo do que você está escolhendo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha experiência no concurso, tá? Passando aí à frente, vamos ver com relação ao segundo bloco. No segundo bloco, que trata das questões específicas, nós temos aí, ó, para técnico, direito constitucional, 15 questões, direito administrativo, 15 questões, administração, 25 questões e administração de recursos de materiais, mais 15 questões. Olha só, pessoal, é aqui que eu falo para você que pretende prestar para técnico, prestar atenção. Veja só, direito constitucional e direito administrativo pode vir um pouquinho mais pesado, tá? Por quê? Porque, como eu disse, talvez neste edital o Ministério Público pretenda selecionar técnicos com um perfil mais jurídico, certo? Por outro lado, também, aqui em administração, que nós temos 25 questões, que é o grosso aí do técnico, também nós podemos ter algumas questões de orçamento, de finanças. Então, atenção, tá? Cuidado. Isso são só palpites que eu estou dando, mas que pode ser que venha na sua prova por conta de todas essas alterações que eu disse para vocês que ocorreram, beleza? Com relação ao analista. Para o analista, então, foram 10 questões de constitucional, 10 de administrativo, 10 de trabalho, 8 de civil, 7 de processo civil. Atenção, ó, processo civil, 7 questões. Não se esqueçam, né? Agora nós temos o novo Código de Processo Civil. Então, pega aqui legal aqui o processo civil, dá uma estudadinha a mais, porque pode ser que venha um pouco mais pesadinho, né? Porque nós tivemos essas alterações aí do Código de Processo Civil. 9 questões de penal, 10 de processo penal, 3 de direito penal militar e 3 de processo penal militar. Olha só, pessoal, são só 3 de penal militar e 3 de processo penal militar. Pessoal, é óbvio que são matérias importantíssimas, mas você não vai se dedicar estritamente a essas duas matérias. Você vai falar assim, porque olha o que aconteceu nos últimos concursos. Nos últimos concursos, as pessoas se desesperaram, falaram, nossa, cai penal militar, cai processo penal militar, eu não sei nada disso, nós não aprendemos isso na faculdade, certo? Não se desespere. Por quê? São só 6 questões, certo? Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, então, né? Vamos falar um pouquinho da minha experiência pessoal, até porque o nosso tema aqui é estudo para técnico ou estudo para analista? Na minha visão, concluindo tudo isso, foque. Tenho foco em alguma das duas carreiras. Eu, quando prestei, hoje sou analista do MPU, quando prestei, eu foquei. Qual foi o meu foco? Analista. Então eu falei assim, eu quero prestar para analista. Não significa que eu não prestei para técnico. Eu prestei para técnico, porque como vocês viram, grande parte do que se estuda dá para aproveitar de uma carreira para outra. Deu certo, deu certo. Por quê? Porque eu passei para analista e passei para técnico. É óbvio que para técnico eu passei um pouquinho mais lá embaixo na lista. Por quê? Porque caiu matérias de administração que eu não pude me dedicar tanto, mas deu certo, é como eu disse. Muitas das matérias de analista você poderá aproveitar para técnico. Então, significa dizer o seguinte, às vezes nós temos, na nossa mente, nós temos alguns mitos e nós precisamos desfazer estes mitos. Veja só, às vezes a gente pensa assim, ah, mas o concurso de analista é muito pesado, eu não consigo fazer o concurso de analista, eu vou fazer para técnico. Pessoal, cuidado, às vezes esse pensamento, ele pode ser errôneo. Às vezes a prova de técnico, em alguns momentos, ela chega a ser mais pesada do que a prova de analista, tá? Então, a minha dica de hoje para vocês é, foca em alguma das carreiras. Quer analista? Foca na carreira de analista. Ah, professor, mas eu quero prestar os dois. Preste os dois. Ora, foca no analista, estuda mais as matérias de analista, mas pega as matérias de técnico também. As matérias, não que não sejam fáceis, né? Não que sejam fáceis, são matérias difíceis. Mas se você pegar um pouquinho ali por dia das matérias de técnico, você consegue fazer as duas provas. Por quê? Porque você estará forte naquelas matérias que são comuns às duas carreiras. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí alguns questionamentos. Várias pessoas me perguntam isso, né? Presto para técnico ou para analista. E mais uma vez digo da minha experiência pessoal.
DPU, já prestei para técnico e para analista, passei para os dois. As matérias eram divergentes, mas tinham pontos que se tangenciavam, pontos em comum. No MPU a mesma coisa, prestei para os dois, técnico e analista. Passei para os dois também porque haviam pontos que se tangenciavam. Muitas vezes na prova de técnico eu não ia tão bem. Por quê? Porque o meu foco era o analista. A dica é, foque em uma das carreiras. Na outra, pega lá de vez em quando e dá uma olhadinha diariamente, né, em alguma coisa da outra carreira, porque daí você consegue prestar as duas provas. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso episódio de hoje. Aguardo vocês para o nosso próximo episódio aí de dicas para o MPU.